Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje, então, a nossa segunda aula aí da Marcas de uma Igreja Saudável, a nova série que a gente tem tentado se propor, trazendo sempre um assunto aí para discutirmos, pensarmos mais sobre o que é ser uma igreja saudável. Esse é o nosso objetivo, né? É isso que ansiamos do nosso Senhor. Então, vamos hoje com a primeira das marcas, né? A pregação expositiva. Vamos orar para que este assunto possa realmente nos conduzir a ter discernimento aí sobre o que o Senhor deseja para nós em relação à centralidade da palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, pelo teu amor por nós, pela tua fidelidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor realmente derrama as tuas misericórdias sobre as nossas vidas a cada manhã e nós te louvamos por isso. Que o Senhor continue nos dando discernimento da tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado direção, não tem nos desamparado. Possamos crescer cada dia no entendimento, na sabedoria que procede do alto, Pai. Possamos ser promotores da unidade, possamos com humildade, mansidão, longanimidade, ser um instrumento teu para a edificação da tua igreja, Pai. Que o Senhor dissipe toda e qualquer divisão do nosso meio e possamos crescer. Acrescenta aqueles que devem ser salvos, continue fazendo isso, Senhor, em nosso meio. Aqueles que o Senhor deseja que se somem aqui na congregação da Betel, para a honra e glória do teu nome. Então, Deus, tem misericórdia de nós, como o Senhor já tem tido. E assim entregamos tudo nas tuas mãos, em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, no decorrer dessa série de EBD Classe Única, nós vamos nos deter então nas marcas de uma igreja saudável. Então, na semana passada, nós vimos que uma pergunta crucial ao pensar nessa temática é: o que é uma igreja saudável para Deus? Então, isso porque nós não somos nós que ditamos, né, o que é uma igreja saudável. Então, importa nós tomarmos consciência do que Deus deseja para a sua igreja, né? E a maneira pela qual nós ficamos sabendo disso é por meio da sua palavra. Então, a primeira marca de uma igreja saudável, apontada inclusive, né, pelo autor do livro que temos seguido aqui, o Mark Dever, né, 9 marcas de uma igreja saudável. Também há uma revista da IBD produzida pela nossa editora, Marcas de uma Igreja Saudável. A primeira marca apontada por ele é a pregação expositiva. E não poderia ser outra, né? Porque a palavra de Deus ela deve ser absolutamente central, né, em nossas igrejas. Isso porque o princípio da vida cristã, né, e o princípio da igreja estão onde? Estão na palavra de Deus. E aí alguns versículos aqui que eu quero ler com os irmãos, né? 1 Pedro 1,23, nós lemos: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Lá em Tiago 1,18 nós lemos: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Em Romanos 10,17 nós também lemos: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Lá em 1 Pedro 2,2. Estes versículos colocam a palavra como crucial para o nosso novo nascimento, né? É por meio da pregação dessa palavra, do evangelho, que nós passamos a crer. Então, a palavra ela é crucial para o nosso novo nascimento e também para o nosso desenvolvimento no processo de santificação. Além disso, a oração do Senhor Jesus, lá em João 17, né, menciona a nossa santificação na verdade da palavra também. Então, não deve haver dúvidas ou surpresas na centralidade da palavra em uma igreja saudável. Até porque as demais marcas, elas dependem justamente desta primeira marca decisiva, né, a centralidade da palavra aí, para que se mantenham firmes e não venham a sucumbir aí às motivações pecaminosas da nossa carne
autocentrada, né, que busca ali manipular as situações, as circunstâncias e o modo de ser igreja de acordo com as demandas do coração corrompido, autocentrado. Então, o alicerce, a palavra. Mas a resposta que nós damos à pergunta sobre o que torna uma igreja realmente boa, realmente saudável, pode indicar que a centralidade da palavra é um assunto secundário, no fim das contas, na hora de escolhermos uma igreja para congregar, por exemplo, ou na hora de verificar se a nossa igreja está trilhando o caminho saudável. Então, muitas vezes, o foco do nosso coração sobre o que realmente torna uma igreja boa está no conforto que a estrutura tem, né, ou proporciona, ou não proporciona. Se a dinâmica do culto ela é bem elaborada, né, ou fluida, se a programação das crianças é atraente, se ela é atrativa, né, se alguém nos recepcionou com um sorriso, né, dando boa noite, se o louvor está conforme o seu gosto musical, ou se o pastor consegue reunir o conjunto de elementos necessários para suprir as demandas do nosso coração, do seu coração. Sabemos que o alicerce é a palavra, mas muitas vezes ela não nos é suficiente na hora de avaliarmos nossa vitalidade como igreja. Nós olhamos para tantas outras questões e sequer nos importamos com a palavra, né? Isso porque, às vezes, isso se dá de uma forma muito nítida, quando, por exemplo, nós não nos importamos ou não estamos prestando atenção na pregação, né? Ou não nos dedicamos à leitura bíblica sistemática na nossa vida devocional. Você já leu a Bíblia toda? Talvez o fato de você já ter não sei quantos anos aí de vida cristã, mas muitos anos de vida cristã e ainda não ter lido a Bíblia toda indica que no fim das contas ela não está no centro. Enquanto você aí está envolvido em tantas programações, em tantas preocupações sobre o que a igreja faz ou deixa de fazer, a não leitura bíblica pode indicar, no fim das contas, que apesar de você considerar a Bíblia como central, com as suas palavras, você testemunha contra esse entendimento quando o que faz você avaliar se a sua igreja é saudável ou não é o conjunto dos outros fatores e a palavra de Deus, então, está de forma secundária ali, muitas vezes sequer percebida por você, né? Então, nós precisamos aprender a respeito da centralidade. Nós acabamos, muitas vezes, confiando mais em métodos do que na palavra de Deus. Então, no entanto, apesar da importância, é claro, né, de nós nos organizarmos em cada área, né, da nossa igreja, em pensarmos em algumas questões que contribuem, né, para o nosso desenvolvimento também, cada um desses movimentos ou de programações que pensamos, ministérios que surgem, né, que criamos aí, cada movimento deve visar a glória de Deus, não sendo pautado pela mera opinião de homens. Então, certo, eu entendi a importância da centralidade da palavra, né? É por meio dela que a igreja surge e é guiada e é direcionada, a palavra de Deus, né? A gente olha toda a história de Israel, como Deus ali separa aquele povo, como Deus vai distinguindo aquele povo dos demais por meio da sua palavra, por meio da obediência à sua palavra. Depois, o próprio nascimento, né, da igreja ali, também com a intervenção do Senhor, alicerçada no fundamento da palavra do Senhor também. E o desenvolvimento e o crescimento e o amadurecimento da igreja também se dá por meio da palavra. Então, a centralidade da palavra é crucial. Mas e a pregação expositiva? Como que ela se relaciona com isso? E, na verdade, o que é de fato pregação expositiva? Então, a pregação expositiva ela aparece como um reflexo da centralidade da palavra de Deus. Dever, então, ele nos oferece uma definição simples, abrangente e útil sobre a pregação expositiva. Abre aspas.
A pregação expositiva é o tipo de pregação que, em termos bem simples, expõe a palavra de Deus. Ela toma determinada passagem da Escritura, explica e, em seguida, aplica o significado da passagem à vida da congregação, né? Então, até mesmo agora, nesse momento em que eu estou falando sobre a pregação expositiva, trata-se quase que de um estudo tópico, né? Eu não estou me valendo aqui da pregação expositiva para falar sobre pregação expositiva, né? Mas, claro, existem pregações tópicas, temáticas, né? E nestas aí o pregador ele escolhe o que ele vai falar e depois ele encontra os textos que se encaixam nesse objetivo. Então, claro, o perigo dessa abordagem é que pode acabar impondo, impondo aí uma ideia ao texto, em vez de deixar o texto bíblico direcionar a mensagem. Então, é claro que uma pregação temática ela pode ser bíblica e verdadeira. Porém, acaba que a mensagem ela se torna limitada por aquilo que o mensageiro já sabe. Uma vez que ele organizará então ali o sermão, né, o estudo de forma sistemática dentro do que ele foi capaz de reunir ou dentro do que tem por conhecimento já. E dificilmente indo além, né, porque ele está trabalhando ali dentro daquele estudo temático com as ferramentas que ele tem, que ele estudou, com os versículos que ele conhece e que ele vai puxando ali nas escrituras para explicar ali aquele determinado tema, né? Então há esse risco. Outro alerta em relação à pregação temática é a possibilidade de que o mensageiro fale o que bem entender, muitas vezes alegorizando o texto. Ele pega um texto e personifica, ele pega um texto tirando esse texto do contexto e acaba fazendo aplicações que até podem ser verdadeiras, mas que em nada tem a ver com aquele texto específico que ele está usando. Ele deveria utilizar-se de uma outra passagem para dar respaldo àquelas afirmações que ele está fazendo ali. Então, não que pregações temáticas sejam proibidas, né? Mas o normal para o púlpito devem ser mensagens expositivas, que, como já mencionado, então consistem em ler o texto, explicar o texto, e aplicar o texto. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Por outro lado, um sermão tópico, ele pode também ser expositivo, né? Nós podemos resolver pregar sobre um determinado assunto e tomar apenas uma mensagem ali que aborda aquele assunto, né? Ou até mesmo várias mensagens, mas a questão é que ele continuaria tópico no sentido de que eu continuaria escolhendo ali o tema e examinaria a Bíblia a fim de encontrar o que eu poderia dizer ali sobre aquele tema. Já na dinâmica da exposição bíblica, o pregador ele é confrontado dentro das séries expositivas, né, ou daquela determinada passagem escolhida ali, ele é confrontado com passagens de difícil entendimento, né, ou que trazem assuntos que, se fosse por escolha própria, ele deixaria de lado. Então, a pregação expositiva da palavra, de forma sistemática, é segurança para a igreja e para quem prega, né? Então, segurança para a igreja em que sentido? Porque o pastor, né, o pregador, ele vai se ver obrigado a passar por toda a Bíblia. Ele vai se ver obrigado a ensinar, a instruir a igreja naquilo que o Senhor deseja que a igreja seja instruída. E não de acordo com o seu próprio achismo sobre as necessidades da igreja. A grande necessidade da igreja, no fim das contas, é que a palavra toda seja instruída, seja ensinada, na verdade, à igreja toda, né? Então, de forma sistemática. Então, quando se faz isso é segurança para a igreja, né? De que o pastor ele não vai ficar dando recado no púlpito, né? E até mesmo assim, se ele está tratando um determinado assunto específico com alguma família, com algum membro da igreja,
e ele também e chega o assunto, né, de acordo com que é a sequência da pregação aqui relacionada àquele caso específico, ele não vai ter constrangimento algum de pregar aquela palavra, né, com medo de que a pessoa que ele tem acompanhado se sinta constrangida ou ache que ele vai estar dando algum recado do púlpito, porque simplesmente é o próximo texto a ser pregado. E ele simplesmente se submete e prega aquele texto, né? Então é segurança tanto para a igreja, de que o pastor vá pregar e vai falar, vai ensinar toda a escritura, quanto é segurança para o próprio pastor, né? Porque também ninguém pode o acusar de estar usando do púlpito para dar recados ou, enfim, né, insinuar coisas ali. É simplesmente o próximo texto a ser dito. Então, segurança para todos nesse sentido, a sistemática aí da pregação expositiva. Então, diante do estudo de cada passagem, o pregador é surpreendido com a verdade expressa no texto. Também, né? E é esta verdade que precisa ser evidenciada no centro do sermão e não a vontade do pregador. Esse é um grande desafio, meus irmãos, né? Acho que todos nós temos que vigiar em relação a isso, mas aprender também a estudar a palavra de Deus, a aprender a se posicionar com sabedoria diante até mesmo dos diferentes posicionamentos que existem sobre textos difíceis, né? Então é um grande desafio para o pregador, porque ele vai ter que passar por textos difíceis e ele precisará se posicionar, né, diante desses textos difíceis, que se não fosse a pregação expositiva, ele certamente escolheria pular, né? Mas graças a Deus que esta visão ela vem para contribuir para o crescimento da igreja. Precisamos aprender a estudar as Escrituras, precisamos aprender a lidar com algumas divergências de opiniões, que nada tem a ver com heresias, né? Mas algumas divergências de opiniões que já ao longo de toda a história da igreja estão colocadas aí, né? E aprender então a entender que o Senhor, Ele cuida da sua igreja, Ele é misericordioso, né? Então é um grande desafio. Ore aí pelo seu pastor para que o Senhor dê discernimento, conforme falarei daqui a pouco, inclusive, né? Então, Paulo, há um texto, né, do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2. Paulo coloca as coisas da seguinte forma: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Manifestação da verdade. A ideia que transmite aqui é a de tornar uma coisa amplamente conhecida ao revelá-la com cuidado e em cada detalhe. É nisso que consiste o ministério do apóstolo Paulo, né? Um ministério firmado na fidelidade. Fidelidade a quê? A palavra de Deus, né? Então, ele não adultera a palavra de Deus, né? Ele, de fato, se dedica ali à plena manifestação da verdade. Então, nesse sentido, toda pregação ela deve ser expositiva. Do contrário, ela deixa de ser pregação, né? Então, isso pode ser uma série sobre algum livro da Bíblia, ou versículo por versículo ali dentro daquela série, né? Que é o que a gente tem se proposto a fazer aí, por exemplo, na nossa série dentro da carta aos Efésios, né? Ou quer se trate de alguma passagem, né, longa ou curta aí das Escrituras, o que diferencia a pregação expositiva é que ela expõe e aplica o que o texto realmente diz e não o que o pregador quer que diga, né? Então, temos, claro, divergências de opiniões, né, relacionadas à hermenêutica, a maneira como nós interpretamos, lemos a Bíblia, né? E isso vai nos conduzir por um caminho
às vezes, de diferentes interpretações, né? Mas isso não significa que a palavra de Deus não seja exata, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Qual é a hermenêutica, a maneira como você lê as escrituras, né? Então, a hermenêutica histórica, bíblica, gramatical, eu entendo que é o caminho para que a gente faça a leitura correta a respeito das escrituras, né? Não alegorizando, não mistificando alguns textos onde o texto e o contexto nos conduzem a uma única interpretação a respeito daquele texto, né? E aí pessoas que desprezam texto e contexto acabam tirando conclusões precipitadas, fruto aí de pensamento de homens, né? E não do que Deus intencionou ao revelar aquela palavra, ao realmente capacitar homens fiéis ali pelo Espírito Santo a escrever essa palavra. John Stott ali afirma: expor as escrituras é extrair o que se encontra no texto e deixá-lo ao alcance da vista. O expoente emprega esforço para expor o que parecia estar oculto, confere clareza ao que parecia confuso, desfaz os nós e desmonta o que parecia um assunto difícil. O oposto da exposição é a imposição, ou seja, impor sobre o texto algo que não está incluído nele. O texto em questão pode ser um versículo, uma oração gramatical ou ainda só uma palavra. Do mesmo modo, pode tratar-se de um parágrafo, um capítulo ou um livro inteiro. O tamanho do texto não tem importância desde que seja tirado da Bíblia. O importante é o que vamos fazer com ele. Então, seja curto ou extenso, a nossa responsabilidade como expositores, e aí de certa forma todos nós somos, né, dentro de uma rede de aconselhamento, você tem que aconselhar firmado o quê? Na verdade bíblica, na palavra de Deus. Para evangelizar, você tem que firmar o evangelismo na exposição bíblica. Todos nós somos responsáveis por expor a palavra, né? E essa exposição ela deve ser feita de forma sábia, de modo que o texto seja exposto de tal maneira que transmita uma mensagem clara, simples, exata, de forma pertinente, sem adições, subtrações ou falsificação. Então, nas palavras de Dever aqui, a pregação expositiva é pregar a serviço da palavra. Pressupõe, então, a crença na autoridade das Escrituras, né? A crença no fato de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, inerrante, por completo, né? Contudo, é muito mais do que isso. Um compromisso com a pregação expositiva é um compromisso em ouvir a palavra de Deus. É não somente uma afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também uma submissão de si mesmo à palavra. Perdão. Então há também a pregação temática, a pregação biográfica aí, que examina a vida de algum personagem bíblico, e tais pregações elas são úteis em determinadas ocasiões. Mas a dieta aí regular para a igreja consiste na explanação e aplicação de partes específicas da palavra de Deus. Aí então, abre aspas novamente aí. A prática da pregação expositiva presume a crença de que o que Deus afirma é determinante para o seu povo. Presume que esse pode e deve e precisa ouvir as Escrituras para que as instituídas daquilo que Deus para moldar-nos conforme a sua imagem, que é a palavra. Então, você precisa ouvir as Escrituras, né? Você deve e precisa ouvir as Escrituras. Pressupõe-se que Deus tenciona que a igreja aprenda, então, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, bem como de todo tipo de literatura bíblica. Em que sentido? A palavra de Deus ela é composta por vários tipos de literatura. Temos a lei, temos livros históricos, de sabedoria, temos livros de profecia, os evangelhos, as epístolas, né? a poesia, tudo dentro da palavra de Deus. Isso tudo tem que ser levado em consideração ao estarmos lendo essa palavra.
Então, um pregador que utilize o método expositivo e ensina todos os livros da Bíblia e alternando regularmente entre ambos os testamentos, né? Antigo Testamento e Novo Testamento, e os diferentes tipos de literatura bíblica, aí o Denver, né, ele afirma isso já num outro livro apresentado pelo Wilson Porte, né, que é o que é uma igreja saudável, mas apresentado por ele, pelo Wilson Porte Jr. Ele vai dizer que o pregador que faz isso, né, que se preocupa em apresentar e instruir a igreja, olhando para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, e olhando para os tipos de literatura bíblica, é como uma mãe que serve. É como uma mãe que serve aos seus filhos alimentos de todos os grupos de alimentos. E não somente aqueles 2 ou 3 que eles preferem. Interessante, né? Então a questão principal em relação à pregação expositiva diz mais respeito ao conteúdo do que à forma propriamente dita. Então, não se trata de um comentário acadêmico, e eu vejo que essa é a grande tentação, às vezes, né? E de transformar a pregação num grande comentário acadêmico aí, ou também não se trata, né, de ser um sermão extremamente longo, né? O tempo e o método, então, depende de muitos fatores, na verdade, né? E se mostram variáveis aí ao longo da história da igreja, dependendo inclusive de fatores culturais, né, eclesiásticos e pessoais aí, que vão mostrando a forma, né, e o modo como ao longo da história os pregadores vão desenvolvendo inclusive os sermões, né? Então, no fim das contas, a pregação expositiva é mais uma postura do coração do que um método. É mais um compromisso, né, com a pregação expositiva, sendo aí um compromisso em ouvir a palavra de Deus. E aí eu diria toda a palavra. Então, acaba que trata-se de um compromisso que toda a igreja, todo membro e todo pastor devem ter aí internalizado. E as implicações para a vida da igreja práticas, né? Fruto dessa centralidade das Escrituras, que tem aí na pregação expositiva um bom carro-chefe aí para mantermos a centralidade das Escrituras. A implicação prática para a vida da igreja. Nós vamos formando e vamos nos tornando bons ouvintes da palavra. Então, sim, pastores precisam aprender a ser bons expositores. A igreja, ao ter chamado um jovem pastor, né? Eu chego aqui na igreja em janeiro, quando a igreja chama esse jovem pastor, considera e acaba elegendo esse jovem pastor, como eu aqui, né, que sou eu no caso, né, e aí que ninguém despreze a minha mocidade nesse sentido, deve ter uma postura de oração, com certeza. Pastores precisam aprender a ser bons expositores. Então, a postura da igreja, né, deve ser de oração, deve orar para que Deus me capacite a estudar as Escrituras, para que o Senhor me capacite a estudar as Escrituras de forma rigorosa, atenta, fervorosa, orar para que Deus me guie no entendimento da palavra, aplicando essa palavra na minha própria vida e aplicando com sabedoria à igreja. Então, além da oração, a igreja deve comprometer-se a proporcionar, inclusive, essas são dicas aí, né, dentro desses autores que a gente está se apoiando, a igreja deve se comprometer a proporcionar a seu pastor tempo durante a semana para que ele se dedique ao preparo de bons sermões e, inclusive, investir para que ele continue estudando e se aperfeiçoando. Pregar é o elemento fundamental do pastorado, né? Então eu tenho que ressaltar essa verdade bíblica aqui. E a igreja precisa entender esta realidade. Se reconhece a centralidade das Escrituras para o crescimento da igreja de forma saudável. Então, os pregadores, eles não são chamados para pregar o que é popular, né? De acordo com as pesquisas aí de opinião ou com os gostos pessoais. Então, é preciso ouvir o que Deus realmente tem dito e não o que nós desejamos ouvir ou o que já ouvimos, às vezes, ao longo de uma caminhada aí dentro de igrejas que não tem nada a ver com o que é revelado nas Escrituras.
Então Paulo, ao aconselhar Timóteo, né, ele é muito claro ali, prega a palavra. Então esta é a grande tarefa do pregador, preservar a palavra da vida para as pessoas que necessitam dela para as suas vidas. Então este é um lado da moeda, né? Os pregadores precisam aprender a ser bons expositores. O outro lado dessa moeda é que os membros precisam aprender a ser bons ouvintes de sermões expositivos. Então, na revista que nós estamos utilizando aí como base, né, Marcas de uma Igreja Saudável, da nossa editora, o autor ele alista 6 práticas para que nos tornemos melhores ouvintes da palavra de Deus. E, na verdade, essas ideias aqui pertencem a um outro livro, né, intitulado O que é um membro de igreja saudável? O que é um membro de igreja saudável? Então, a primeira das ideias aqui, né, práticas em torno de nos tornarmos melhores ouvintes da palavra é: medite na passagem bíblica do sermão durante o seu tempo de devoção pessoal. Ouviu a pregação domingo? Durante o seu tempo de devoção pessoal, retorne a esta passagem durante o seu tempo de devoção pessoal. Deguste, né? Preste atenção aí, vá meditar nessa palavra. Compre uma boa coleção de comentários bíblicos. Comentários bíblicos é um último dos recursos, mas eles são... nós não temos por que jogar fora o que os homens de Deus ao longo da história têm construído dentro da produção do conhecimento. Claro que a palavra de Deus, ela se sobrepõe a tudo e a todos, né? Mas se expor a bons comentários bíblicos, né, é fundamental. Então, claro, peça recomendações a seu pastor, né, porque existem N comentários bíblicos. Por exemplo, um que eu recomendo é este aqui, ó, comentário do Novo Testamento, Efésios e Filipenses estão no mesmo volume, né, do William Hendricks. Então há uma coleção aqui do Novo Testamento, e aí se você quer ter um aprofundamento em alguns assuntos, tá aqui um bom comentário, eu até me utilizo dele, né, do William Hendricks, aqui em Efésios e Filipenses, por exemplo, né? Então, compre uma boa coleção de comentários bíblicos. Depois do culto, converse e ore com irmãos sobre o sermão. Nós temos tentado colocar isso, né, dentro dos pequenos grupos, que devem ser um momento de interação, de edificação, de compartilhar dúvidas, certamente, mas também de compartilhar aquilo que Deus tem falado ao seu coração por meio da palavra. E aí edificarmos, fortalecermos, né? Até mesmo despertar para a necessidade de estudarmos a palavra, de verificar, né, todos os pontos de vista, às vezes, que se tem sobre determinado tema que é polêmico, muitas vezes, né? Então, ouça e viva o sermão durante toda a semana. Não esqueça o sermão ao sair pelo portão da igreja. Essa palavra precisa ser viva, né? Então, sim, precisamos de bons pregadores aprendendo a expor o texto, mas também precisamos de bons ouvintes de sermões expositivos. Desenvolva o hábito, a quinta ideia prática aqui para que se torne um melhor ouvinte da palavra, desenvolva o hábito de lidar com qualquer problema sobre o texto bíblico. Não fuja, né, dos textos difíceis e polêmicos, que é a nossa tendência. Mas desenvolva o hábito de ir atrás, de fazer as ponderações, de ver, né, as polêmicas ali que existem às vezes e determinados posicionamentos. Existem grandes homens de Deus, crentes no Senhor Jesus, com visões diferentes sobre algumas temáticas na Escritura. E algumas dessas visões diferentes, elas nos permitem caminhar juntos, apesar dessas distinções de ideias ali. Por quê? Porque elas não deturpam a palavra, né? Porque elas nos permitem caminhar, né? Agora sim, alguns homens que se levantam como hereges, né? Recentemente aí temos tanta polêmica aí no mundo virtual em torno de homens que desconsideram a própria palavra de Deus como verdade, como suficiente, então que estes sejam de fato anátemas, né? Mas sim, o povo de Deus deve aprender a conviver com diferentes pensamentos, né? E aí ir amadurecendo, crescendo, buscando aprender de verdade, tendo uma busca honesta pelo conhecimento bíblico.
A sexta das ideias práticas: cultive a humildade e não se torne um ouvinte profissional de sermões, que está sempre ouvindo, mas nunca aprendendo. Então, tais ideias, na verdade, contribuem para um ouvir que cumpre com o propósito bíblico. Nós precisamos nos tornar, no fim das contas, praticantes da palavra. Então, outro fruto de uma igreja centrada na palavra, que tem na pregação expositiva um alicerce, é que a exposição à palavra de forma integral e global nos capacitará a não só nos tornarmos bons ouvintes, mas a nos tornarmos bons comunicadores da palavra. Todos nós devemos aconselhar uns aos outros, né? O que sai da nossa boca deve ser a verdade revelada com toda a sabedoria, né? Mas nós vivemos em uma época estranha, quando os próprios cristãos que afirmam ser nascidos de novo e igrejas que se declaram evangélicas ignoram a palavra de Deus, ou ela está no segundo plano, ou é palavra de Deus mais alguma outra coisa para firmar os alicerces, para tratar os problemas do nosso coração, da nossa alma. Você tem sido um bom ouvinte da palavra? Você tem sido um bom propagador da palavra? Você entende a necessidade da pregação expositiva? Então não se trata de um método, mas de uma convicção. Se nós realmente cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, conforme nós lemos ali em 2 Timóteo 3, 16 a 17, por que nós iríamos querer fazer outra coisa a não ser expor a Bíblia com fidelidade? Por que nós iríamos querer outra coisa a não ser estudar a Bíblia toda com fidelidade? O que torna uma igreja realmente boa? É a mensagem pregada. Então, nós temos tentado aqui já dar passos, né? Não é de hoje, né? Antes mesmo de eu chegar, a igreja já foi aí inserida no contexto da pregação expositiva e eu tenho tentado aí, dentro das minhas limitações, nos conduzir por este caminho da pregação expositiva, né? Então ore por nossa igreja. Ore para que o Senhor nos capacite a estudar as Escrituras de forma honesta, levando em conta texto e contexto. Então, ore por um coração ensinável e maleável ao Espírito Santo, que fala por meio da palavra e nunca contradizendo essa palavra e nunca acrescentando novidades a essa palavra, né? Então, ore por isso. Esse é um grande desafio, né? Porque quando pregamos a verdade, geralmente isso não enche igrejas, né? Seria muito fácil a gente encher a nossa igreja com muitos membros apelando para um evangelho falso, apelando para a pregação de acordo com o que eu quero falar ou dirigir, escolhendo o texto que eu bem entender de uma forma errada, né? O caminho bíblico é um caminho que envolve a mortificação da nossa carne. É um caminho que requer que passemos texto por texto, né, ensinando as Escrituras de forma sistemática, de forma que a gente não fuja dos temas polêmicos, daqueles temas difíceis, né, que precisamos aprender, né? Então, a pregação expositiva nos preserva nesse sentido. Nós descobrimos dia após dia, né, algo a mais, né, algo novo que o Senhor tem para nós, para nos ensinar daquilo que já foi revelado. Algo novo no sentido assim, não a parte do que já foi revelado, mas se a gente só foca nos mesmos textos ou naquilo que queremos falar, então acabamos selecionando somente aquilo que desejamos. Então ore pela nossa igreja. Na próxima semana, a segunda marca, teologia bíblica. Nós temos de entender a verdade de Deus como um todo coerente. Então, semana que vem, teologia bíblica. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nos capacite a trilhar o caminho árduo da pregação expositiva, que envolve o empenho das nossas mentes, da nossa consciência,
em querer aprender mais do Senhor e ler toda a Tua palavra, Pai. Nos ajude como igreja a amadurecer no conhecimento bíblico, na disposição do Senhor por querer toda a Tua palavra, compreender toda a Tua palavra. Por favor, me capacite como pastor desta igreja a ter sabedoria, a ter discernimento, Senhor, a ter firmeza, a não negociar os princípios da Tua palavra, Senhor. E, ó Deus, tem misericórdia de nós. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então, até logo mais no culto, até a próxima semana no nosso EBD, sempre às 10 horas aqui de forma online. Deus abençoe e até logo mais.